Estamos no terceiro domingo da Quaresma, meu irmão, minha irmã. O tempo corre veloz. É o domingo 20 de março. O texto para esse domingo, terceiro da Quaresma, é Lucas capítulo 13, versículos 1 a 9. Vamos primeiro ao texto. Lucas 13, se tiver sua Bíblia em mãos, vai até lá, por favor, queira ir. 13, 1 a 9. Neste momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: acreditais que, por terem sofrido tal sorte, estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tinha sido maior do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em meio à sua vinha. Veio a ela para procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. É esta a palavra breve até para esse terceiro domingo da Páscoa, Lucas 13, 1 a 9. Vamos primeiro à explicação. Neste momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o dos sacrifícios. Neste momento, que momento? Trata-se aqui daquele momento no qual Jesus ensinava as multidões e o assunto, podemos ver nos versículos anteriores, reconhecer os sinais de que o Messias havia chegado, que os tempos da salvação se fizeram próximos, eram acessíveis. A palavra de Jesus nos versículos anteriores alertava para que se aguçasse a percepção e se reconhecesse: os tempos da salvação estão chegados. Jesus até usava como comparação: quando virdes levantar-se uma nuvem do poente, dizeis, vem chuva, correto? Quando virdes certas folhas nas figueiras, direis, o verão está próximo. Como é que algo tão evidente assim reconheceis, todavia não percebeis? Não sois capazes de perceber
que os tempos da salvação chegaram. Jesus se referia ao seu ministério. Neste contexto, alguém veio lhe dizer de uma tragédia perpetrada por Pilatos contra galileus. Tudo indica no templo, fala dos sacrifícios. Pilatos era realmente um governador da província da Palestina, era um sanguinário. Aliás, o povo judeu foi dentre os povos dominados pelos romanos, um dos mais difíceis de assenhorear-se, de dominar. O poderoso Império Romano tinha destacamentos fortes para aquela região porque as reações dos judeus eram muito mais vigorosas do que o normal dos outros povos. E Pilatos era implacável, por poucas razões, mandava eliminar pessoas, mandava executar. O direito romano era já bastante conhecido, mas ele transgredia as regras do direito romano. Se fosse para eliminar, bastava alguma ordem bastante espontânea para ele. Galileus, Jesus também de Nazaré, Galileu. E aí, a pergunta de Jesus: acreditais que por terem tido um final trágico, sob a violência de Pilatos, estes eram mais pecadores que outros? Prevalecia a mentalidade à época que quem tinha um final trágico, ou não só o final, a vida, para quem a vida fosse difícil, estaria a pagar por algum pecado ou pecados seus, ou pecados daqueles dentre os seus familiares, e em alguns círculos até dos antepassados. Jesus discorda: de nenhum modo. Não, eu vos digo, todavia, se não vos converterdes, perecereis do mesmo modo. A temática não é essa teologia religiosa que colocaria em evidência um Deus justiceiro, mas Jesus está a orientar: aprendam nos caminhos da história e nos acontecimentos da história e da existência, a verificar, a vislumbrar, a identificar que se não houver conversão, a desgraça pode se voltar contra aqueles que não aderirem aos tempos chegados da salvação. E aí Jesus estendeu a reflexão. Aqueles outros da Torre de Siloé são fatos que não se sabe, não é possível confirmar pela pesquisa histórica, mas tragédias não exatamente estas, mas eram comuns à época. Acaso uma desgraça é punição da parte de Deus? Não. Mas aprendamos, é isso que o Senhor propõe. Aproveitemos o tempo para a conversão, porque as surpresas da história podem nos alcançar. E então a parábola, para explicar melhor, para que os seus interlocutores percebessem. Vivemos o tempo da Quaresma, para que os leitores de hoje percebam, para que nós percebamos. Aproveitar o tempo que nos resta para dar uma resposta de fidelidade ao caminho da salvação que o Messias veio trazer, uma resposta de fidelidade e adesão ao chamado ao discipulado que ele nos dirige. Eis a parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Vinha, parreiras, uvas. Tinha uma figueira. O povo de Israel, mais de uma vez no Antigo Testamento, fora comparado, ora com videira,
ora com oliveira, ora com videira, especialmente videira. Videira produz uvas, vinho. O vinho é símbolo do amor, é símbolo da alegria, ou da alegria originada nas experiências do amor partilhado. A figueira é símbolo da serenidade, da reconciliação, da paz. Um homem plantou uma figueira no meio de sua vinha. Veio procurar frutos, sinal do interesse deste homem. Imagem de Deus aqui, retrato simbólico de Deus. Venho buscar frutos há 3 anos, talvez uma menção ao tempo da atuação de Jesus. O Evangelho foi escrito nos anos 80, 85, por aí. 40 anos depois, mais de 40 anos depois de Jesus. E venho buscar frutos, não encontro. Corta. Estaria a absorver as energias do solo. E aí, ainda uma tentativa. Assim o vinhateiro. Isto que se afiguraria uma espécie de juízo, de condenação, se não produz frutos, que seja eliminada, cortada a árvore. Na realidade, traz consigo uma perspectiva nova. Não é o Deus justiceiro que procura frutos se não houver punições. O fruto é sempre imagem, querido irmão, querida irmã, imagem de uma reação favorável por parte daqueles que acolhem a aliança ou a proposta de Deus. Aqui, no caso, o vinhateiro é o próprio Senhor. Ainda uma chance, ainda uma possibilidade, ainda novos horizontes. Tempo para que a conversão enseje frutos. É este o sentido que conferimos, que a Igreja confere à Quaresma. Que não aconteça de começarmos a Quaresma, atravessá-la toda e continuarmos os mesmos, sem qualquer aprofundamento, sem qualquer processo de mudança. Seríamos figueiras estéreis. Passemos agora ao momento mais próprio da leitura orante. Agora é para orar. Se antes se explicou, a intenção era tornar acessível o significado do texto, para que então, partindo dele, também nós, discípulos de hoje, deixemos-nos alcançar pelas palavras do Senhor Jesus pronunciadas outrora. Como sempre, o passo primeiro é a pacificação interior. Vamos lá, querido irmão, querida irmã, para que nossas palavras, as que pronunciarmos, mas as que ao ouvirmos, as do Senhor, encontrem receptividade em nossa interioridade, é preciso que pacifiquemo-nos. Queira fechar os olhos, pois. Posicione-se
de um modo a favorecer o recolhimento. Respiremos, eu e você aí, eu aqui. Conservando os olhos fechados, tentemos concentrar a nossa capacidade de percepção. Vamos sentir os nossos olhos, sem tocar neles. Começa a parte exterior, tão lindos que são os olhos humanos. Todo este globo ocular, vamos tentar senti-lo. Desde os olhos, o nervo óptico que vai até o cérebro, eis como somos. Vamos tentar sentir tudo isso. Talvez nunca tenhamos feito. Requer concentração. Tente sentir. Podemos fazer o mesmo com o ouvido. A parte externa é a orelha. Podemos até senti-la. Mas depois todo esse tubo auditivo que o compõe vai até o cérebro. Nunca paramos para sentir tudo isso, talvez. Tentemos sentir o coração a pulsar no nosso peito. Sem concentração não o sentiremos. Vamos agora ao segundo passo. Vamos rezar ao Espírito de Deus para que venha participar dessa nossa oração. Espírito Santo, fonte de vida, fonte de amor, luz que nos alcança, força de Deus que nos impregna. Motiva-nos a ouvir a palavra do próprio Senhor. Estavas com Jesus quando Ele falava. Queira, pois, Espírito de Deus, participar desse momento. Agora, ouvintes, o Senhor falou. Nós queremos ouvir, queremos acolher a pessoa do próprio Senhor. Faze-nos dóceis à palavra do Senhor Jesus e à sua vontade. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora recordar, imaginar, reler o texto mediante imagens. Isso favorece para que nos insiramos no cenário no qual a palavra de Jesus foi pronunciada. Neste momento vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, que foram assassinados pelas forças de Pilatos. Não diz o lugar, não diz onde, mas queira imaginar um lugar em relação ao qual você tem familiaridade. Uma praça, uma rua, um apartamento, uma escola, um lugar público. Vieram dizer a Jesus sobre a tragédia havida no templo. Podemos até imaginar o Senhor lá, naquele lugar, com muitos que estão por lá a ouvi-lo, fazem-lhe perguntas, buscam respostas, deixam-se ensinar. Quem sabe alguns até querem fascinar-se com um espetáculo miraculoso. Podemos ver o Senhor que ouve a notícia daquela carnificina no templo. Quanta violência. E o Senhor passa a refletir.
está lá a dizer àqueles todos que o circundam: pensais que o pecado daqueles é maior? Que aquela tragédia está ligada a infidelidades maiores do que outras? Podemos até ouvir, quem sabe imaginar a voz de Jesus: não, eu vos digo. Mas a reflexão continua, podemos até ouvir o Senhor a repetir, a se estender na explicação: mas se não vos converterdes, tereis um fim semelhante. Se faltar conversão, o destino dos discípulos pode ser ilustrado pela tragédia à vida com aqueles galileus. Vale aqui a atenção aguçá-la. O Senhor enfatiza 2 vezes. Ou então aqueles que na torre de Siloé foram tragicamente ceifados em suas vidas com um incidente, uma pedra que rolara, que caíra, que ferira, que matara. Jesus toma 2 exemplos. Quer reforçar a urgência que é o tempo da conversão. Podemos imaginar. E então ele se põe a contar a parábola. Um homem plantara uma figueira, cultivara, fertilizara o solo e nada produz. Quem continuaria a mantê-la? Podemos ver o próprio Senhor, os seus gestos, tentar imaginá-lo a gesticular. E continua a explicação. Mas agora podemos, é um novo passo, nós colocar-nos lá, naquele cenário. É como se fôssemos contar ao Senhor de tragédias que conhecemos, daquelas vítimas inocentes na Ucrânia, daquelas mortes trágicas provocadas pela maldade humana. Podemos pensar nos assassinatos, no inferno que virou a vida de algumas famílias desempregadas, divisões, quantas lágrimas. Acaso o Senhor quer castigá-los? E o Senhor Jesus olha para nós e diz: não. Todavia Ele quer nos advertir e olha nos nossos olhos. Se não te converteres, talvez até pronuncie o meu nome. Posso ouvi-lo, vê-lo e ouvi-lo. Vê-lo com seus olhos penetrantes e sua voz suave mas firme, a dizer: se não te converteres, seu futuro também poderia estar assinalado pela tragédia. Talvez até o Senhor olhe para mim e pergunte: onde vais passar a eternidade? Onde vais passar a eternidade? E o Senhor continua a repetir e conta para mim a parábola do homem que cultivou, para dizer que a minha história e a minha existência é preciosa, como aquela figueira. O cultivador plantou, cultivou-a, fertilizou a árvore, cuidou, interessou-se por ela e está a procurar frutos.
Talvez o Senhor queira perguntar a mim que frutos tenho a oferecer de conversão. Agora é a hora de eu falar a Ele. É o momento para que eu lhe diga do que preciso para converter-me nesse tempo de Quaresma. É o momento da minha oração.